Olá a todos. Da última vez que falámos com a Virgínia Pinto, ela ficou de nos trazer um caso para poder experimentar aqui no campo sistémico. Olá novamente, Virgínia. Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aqui para fazer mesmo uma constelação, certo? Sim, vamos mostrar de forma rápida como é que a constelação poderá ajudar alguém com uma situação similar a esta que nós agora vamos perceber. Como é que as coisas vão correr. E é por aí. Eu não sei se vocês têm estado a gostar, tanto como eu, dos vídeos que têm estado a ocorrer com a Virgínia sobre constelações, mas de facto isto tem sido cada vez mais interessante. No meio deste processo todo de constelações que tem vindo a crescer, como vocês têm reparado, houve uma pessoa que se voluntariou, mas pediu-nos para não aparecer na câmara. Portanto, nós vamos fazer uma constelação com tudo explicado, mas essa pessoa preferiu, e assim nós vamos respeitar, como é óbvio, que ela não apareça na câmara. Portanto, para começarmos, eu vou passar aqui a voz à Virgínia Pinto. Eu vou só estar aqui a tentar perceber e a tentar fazer perguntas para que a Virgínia me possa também ir explicando aqui um bocadinho, está bem? Está bem. Vamos começar? Vamos. Bora. Então, boa tarde. Eu vou passar a apresentar aquilo que hoje me propus trazer aqui e, em primeiro lugar, obrigado por estares aqui, e aquilo que eu gostava de perceber era o que é que tu gostavas de hoje vires perceber, o que é que te move ou não te move, te impede ou não, qual a questão que nos trazes hoje? Eu já desde alguns anos, desde que era mais nova, eu imagino periodicamente, normalmente faço em situações mais estressantes ou em momentos chaves de mudança em que eu vejo as pessoas que são próximas de mim a caminharem em frente e eu tenho mesmo a imagem na minha cabeça em que eu estou presa no mesmo sítio. Muitas vezes pelos pés, em que tento dar um passo à frente e não consigo. E isso gera a sensação de estar mesmo atado, preso ao sítio. E eu gostava de saber o que é que levou a isso, ou pelo menos compreender um bocadinho mais. Sim, ok. Então, nós temos aqui algumas personagens e eu gostava que escolhesses uma delas para ti. Ok. E onde é que a pões? Muito bem. Essa sensação que tu estavas a falar, onde é que colocas? Escolhe uma destes quadradinhos que nós temos aqui, estas figuras geométricas, e coloca a sensação. Essa sensação de teres os pés presos e não andares, aquela que me estavas a descrever, coloca aqui. Qualquer um deles? Tu quiseres, sim. Ok. Gostava que escolhesses uma personagem para a tua mãe. Onde é que a colocas? Vou pensar. E agora gostava que escolhesse uma personagem para o teu pai. Sem pensar, olhando para este campo e colocando lá. Muito bem. Eu agora gostava que tu colocasses uma destas personagens para a tua criança. A minha criança interior? A tua criança. Então, aquilo que nós aqui podemos perceber desde já com este processo que está aqui a acontecer, a nossa convidada é esta,
aquilo que a sensação que a faz não fluir ou ter os pés presos está exatamente aqui. A criança da nossa convidada está aqui. Ela está exatamente de costas viradas para a sua criança. Por isso, simplesmente, aquilo que nós podemos concluir desde já é que em algum lugar lá atrás, na vida dela, algo ficou preso. E ela, na fase adulta, porque estamos a falar, a nossa convidada tem uma idade adulta, ela na fase adulta não consegue ir buscar a sua criança, nem sequer cuidar dela, ela nem sequer olha para ela está completamente de costas virada para ela. Aqui já se percebe que alguma coisa na infância aconteceu e vamos tentar agora, a partir daqui, tentar perceber se podemos chegar a mais conclusões. Temos aqui a mãe e temos aqui o pai. A mãe está a olhar em frente, o pai está atrás e a nossa convidada está à frente. Portanto, aquilo que se pode perceber é que, desde já, existe uma relação entre o pai e a mãe e existe a convidada, existe a filha. Esta situação familiar que aqui podemos verificar acontece porque existe aqui a filha. Não há uma relação de homem-mulher, pai, mãe, em primeiro lugar. Esta família tem a sua direção, cada um olha em frente, obviamente, e o principal é que o casamento ou a relação que aqui acontece só é possível ou só está assegurada, entre aspas, deixa-me só perguntar-te, o teu pai e a tua mãe, neste momento, tu vives com o teu pai e com a tua mãe? Uhum. Sim, então, temos aqui que concluir que esta relação existe, mas o casamento não existe. Existe uma relação onde 3 pessoas, num seio familiar, cada uma faz a sua dinâmica de vida, se assim quisermos dizer. Esta pessoa vai seguindo a dinâmica dela, mas está completamente presa, ela não anda daqui. E a sua criança ficou presa aqui. Eu gostava só de que tu pusesses também o teu passado, escolhes aqui um boneco para o passado e gostava que o colocasses e um para o presente, e um para o futuro. Este é o teu passado, ok? Muito bem. Então significa que a criança, neste momento, a criança da nossa convidada nem sequer tem permissão para chegar perto dela neste momento. Ela travou-a aqui. A criança ficou lá atrás. Reparem, o passado ficou, em vez do passado estar aqui e depois a lógica seria existir a criança, existe a criança e depois existe o passado e a criança está tão lá atrás e o passado, a dinâmica está exatamente ao contrário, não é? O tempo que deveria estar aqui e depois a criança acontece ao contrário. A criança está aqui e o passado está aqui. Portanto, esta criança, para ser resgatada, tem um trabalho, eu diria, um caminho para chegar até aqui. O objetivo da constelação, e era aqui que eu queria focar, o objetivo da constelação é que a nossa convidada consiga resgatar a sua criança e perceber a partir daqui o que é que a impede, porque é isto que ela precisa de saber, o que é que a impede de continuar em frente. Ela aqui não está a olhar para o seu futuro, ela aqui está a olhar somente para os pés que a impedem de prosseguir. Ela só se foca nisto, ela não se foca no seu futuro. Sendo que, reparem, a posição com a qual, e a outra questão das constelações, a posição com a qual ela se predispôs a pôr o futuro e
Presente. o presente, se assim quisermos dizer, ela olha diretamente para algo que Ao bloqueio, não é? para o bloqueio, exatamente, obrigada Andreia, e nem consegue ver o futuro. E aqui atrás continuam a acontecer a mãe, que supostamente está, se repararem, está mais perto e o pai está mais afastado. Diz, Andreia? Eu só perguntar, porque o pai parece estar um pouco inclinado para aquele lado. Uhum. Faz sentido? Um pouco inclinado. Por causa do pé. Sim, sim. O pai olha numa direção que não é a direção da mãe, mas por outro lado também não está a olhar neste momento para a nossa convidada. Não. Ele está fora deste círculo que aqui é a família, não é? E a mãe também está a olhar mais para ali do que em frente. A mãe está a olhar. A mãe neste momento, deixe-me só, eu vou virar isto só para nós percebermos. A mãe está a olhar para alguns assim na diagonal. Esta dinâmica familiar, a criança, ou melhor, a nossa convidada, que hoje é adulta, está completamente sozinha. Lá atrás conseguimos perceber que houve algo que a bloqueou e que não faz com que ela ande para a frente. A criança está a olhar para o pai, é impressão minha. A criança procura, de alguma maneira, está muito mais direcionada para o pai do que está direcionada para a mãe. Aliás, se nós quisermos, só aqui para quisermos perceber a distância, que é outra coisa que é importante quando se faz uma constelação, em que a nossa convidada colocou a sua criança, a mãe e o pai, podemos perceber que a mãe está a nível de distância muito mais afastada da criança do que está o pai. Eu diria que é quase o dobro. Diz-me uma coisa, como é que te sentes face a isto que acabaste de colocar? Como é que te sentes? Faz sentido? O que é que faz sentido? Não. Não faz sentido face à dinâmica familiar que eu ainda tenho e que tive no passado. A questão de estar bloqueada, com os pés presos, faz todo o sentido. E sim, a nível de relação, de casamento, de distância. Tens irmãos? Tenho. Ok. Queres colocar uma personagem? Se as personagens acabarem, nós vamos colocar uma figura geométrica para ser uma das nossas personagens. Queres colocar aí o teu irmão? Aí, não aqui? Ok. Então, o irmão da nossa convidada aparece a olhar. Ao lado completamente oposto. Bem, ele nem sequer é olhado pelos pais, nem pela nossa convidada, e ele nem sequer está neste núcleo, ele está completamente por fora de tudo o que está a acontecer. Ele é algo que, eu diria, nada tem a ver com esta família, se assim quisermos dizer. Mas, por outro lado, tem uma distância também bastante considerável da nossa convidada, e também posso dizer que entre irmãos não existe nenhuma dinâmica, não existe qualquer tipo de relação. Como é que sentes isto? Acho que é melhor não entrarmos por aí. E se tivéssemos que entrar por aí, o que é que diríamos? Não precisas contar a história. Não é isso, eu sinto que eu não tenho irmão. Exatamente. Ela sente que não tem irmão. Por isso, ela colocou o irmão de costas para tudo o que está a acontecer. Para ela, este irmão aconteceu na vida desta família, mas esta não é a questão que nos trouxe aqui, mas não tem nada a ver com esta relação. E eu agora iria só pedir-te para, por exemplo, tu colocares
O teu avô, a tua avó, conheceste os dois? Avó. Avó, muito bem. Avó feminina, portanto, se quiseres, só temos aqui um personagem que nos sobra, mas podes usar um destes dinamizante que é a tua avó. Se quiseres usar um deles, um destes, porque nos faltam as peças, se assim quisermos dizer. Essa é a tua avó, como é que ela se chama? Alice. Alice, esta é a avó Alice. Ok, então a avó Alice, sendo a criança da nossa convidada, está aqui a criança, esta é a avó Alice e a avó Alice está exatamente ao lado da criança. Ela pertence ao passado, mas ela está ao lado da criança. Diz-me uma coisa, como é que era a relação com a avó Alice? Era a pessoa da família mais próxima. Mais próxima de quem? De mim. E o que aconteceu? A avó Alice, se tivesse aqui que colocar a avó Alice, agora olhando para esta posição, se tivesses que colocar, ou melhor, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Tens uma sensação, que é esta, na tua opinião, o que é que tu mudarias aqui para que esta sensação deixasse, eu não digo deixasse de acontecer, mas se movesse para outro sítio? O bloqueio. O que é que tu tinhas que fazer aqui para que esta sensação, que é aquilo que nós estamos a tentar aqui ajudar-te, consiga sair do teu caminho? Para onde é que queres prosseguir? Queres prosseguir para aqui ou queres virar-te para aqui? O que queres fazer? Como é que sentes que é possível sair dali? É só uma pergunta. Tu queres ir para aqui? Este é o teu futuro. Ok. Então o que é que tu mudas? O que é que tu mudarias aqui? E agora, como é que te sentes? Sinto que posso caminhar em frente. E o que é preciso para caminhares em frente? É preciso que ele saia do teu caminho, isso eu já percebi. Mas o que é que precisas mais de fazer? Morrer. E agora, como é que te sentes? Não. Melhor. Com força para caminhares para ali? Sim. Então, aqui a nível de trabalho, constelações, reparem, o campo sistémico e a nível do trabalho de constelações foi possível à nossa convidada modificar a dinâmica da família dela, foi ela que colocou os personagens da família dela em posições distintas para que ela perceba neste momento, ou melhor, o que ela nos disse foi a forma como ela quer chegar até ao futuro. Portanto, obviamente que houve aqui uma altura em que ela, na minha opinião, se deixou perfeitamente levar pelo trabalho de constelações. Houve outra altura em que ela racionalizou. Ela colocou aquilo que era chapa 5. O que é que eu preciso de fazer? Ok? Então, eu vou fazer aquilo que é politicamente correto. E para terminarmos, se assim, o que é que aqui mudou? Para que a nossa convidada siga em frente, ela diz que passado é passado, a criança dela fica lá atrás,
Portanto, ela não vai buscar a sua criança, ela não precisa dela, ela põe mesmo um tabu, aliás, ela tem o passado aqui, a criança não passa porque ela não quer. O adulto que ela hoje é, ela para ir resgatar a sua criança tem que fazer aqui um longo trabalho. A solução, ou o trabalho a ser feito, ficará para uma próxima vez. Concordas, Andréia? Pronto, deixaríamos só para perceberem o que é este trabalho de constelação. Depois podemos fechar qual a ajuda do terapeuta relativamente aqui a este processo dinâmico que se criou. Conclusão, a nossa convidada tem um propósito, este propósito é racional neste momento, ela quer caminhar para o futuro, ela sente-se confortável é a palavra da cliente para o terapeuta constelador, e aí está o trabalho do que o constelador faz junto de quem está neste momento a ajudar, fazer perceber até que ponto é que isto que aqui se está a passar é o suficiente para a nossa convidada ir para a frente. O que é que ela aqui mudou? Ela mudou os pais e mudou o irmão continua a ser a mesma dinâmica que se criou no início, ou seja, há um casamento onde há uma relação de pai-mãe que deixou de estar com a convidada e passou a estar com o irmão. Este casamento existe porque existe aqui um irmão que está dependente, se assim quisermos dizer, vejam as distâncias, dele irmão. Se eu quiser perceber para onde é que eles estão a olhar, no fundo ambos estão, se calhar nesta fase da vida eu diria talvez mais a mãe do que o pai, mas ambos estão nesta dinâmica com o irmão, mas bem, eu nem o vou pronunciar, eu diria que estão focados na relação do irmão, mas o irmão fica lá atrás, é como se ficasse à espera sempre que algo acontecesse e os pais estão aqui para suportar algum caminho que pudesse ou que vá ocorrer. Relativamente à criança, já falámos, a criança da nossa convidada fica lá atrás, ela nem sequer permite que a criança se aproxime e depois para terminar, se quisermos visualizar o campo, eu diria que esta não é uma dinâmica que se possa considerar num caminho que seja fácil de percorrer, ou seja, a convidada, desde já agradeço o facto de estares aqui connosco e de nos teres ajudado a perceber de que forma é que a tua realidade poderá ser a realidade de outras pessoas e que pode ser visto aqui neste campo, e será o terapeuta que a partir daqui vai ajudar a resolver, temos um caminho, e eu terminaria assim, temos um caminho a ser percorrido para que o adulto que é a nossa convidada, consiga perceber de que forma é que consegue resgatar este seu caminho, e só desta forma é possível caminhar com consciência. E a consciência passa pela parte de ser e não pela parte de ter. Eu saio do racional para passar a consciencializar-me e a ampliar esta mesma consciência, que este é o caminho que me vai dar força para ir para a frente. Eu posso dizer aquilo que senti neste processo todo. As conclusões tiradas para quem está de fora, também numa visão terapeuta, como falaste, talvez. De facto, a criança, como tu disseste, ela não quer tirá-la de lá. É como se fosse menos doloroso deixá-la lá. Isso. Depois... Deixa-me só dizer, porque esta parte, eu diria agora que de repente me senti, esta parte é o sofrimento, onde a pessoa já está habituada a viver. Esta parte é a dor. É tão difícil ela
permitir que isto aconteça, que ela põe mesmo um tabu. Não concordas, Não é um Andréia? bloqueio, né? Um bloqueio, para soltar exatamente. na criança. Exatamente. Ela não permite que isso aconteça neste momento. Sim. E aquilo que senti depois foi que ela necessitou de tirar aquele bloqueio que estava ali à frente para ela caminhar. Mas aquilo que eu sinto é que ela está a caminhar sozinha agora. Isso. E ela, sem a criança, vai passar a ter uma outra sensação no futuro. Já não é esta, mas É será... aquela. Exatamente. Até porque dá-me a sensação que os pais deixaram de se focar nela para se focarem na criança ou irmão, Uhum. que neste caso tornou-se visível para eles. Esta prisão que aqui se podia verificar entre pai e mãe e o seu bloqueio, estava aqui tudo muito junto, não é? Deixou de... É como se isto já não existisse, mas é aquilo que tu disseste. Uhum. Ela nem sequer permite que a sua criança a acompanhe. Passado é passado, acabou, vou pôr aqui, nem quer falar mais nisto, eu consigo tudo sozinha. Uhum. Portanto, isto é a parte racional a falarmos. Sim, e... Desculpa. Sim. E há outra coisa que eu senti desde o início, é que mesmo estando os pais ao lado da nossa convidada, quando estavam aqui inicialmente, não olhavam para ela. E o que todas as crianças querem é ser Que vistas. olhem, exatamente. Porque lá atrás houvera um mundo que foi preciso ser criado pela convidada, e esse mundo em criança é um mundo da ilusão, e esse mundo da ilusão é passado para o adulto nesta fase, e é neste mundo de ilusão, mas fechado lá atrás, que a convidada diz querer continuar. Mas é como a Andréia diz, falta-lhe... Não sei, estou certa, certo? Sim, é aquilo que eu sinto também, mas eu deixaria para a próxima sessão para terminarmos depois, só para percebermos se alguma destas questões, porque existem várias, não é, que acontecem na nossa vida, podem ser vistas à luz da constelação e do campo sistémico. Obrigada, Virgínia, e obrigada à nossa convidada. É preciso ter coragem para estar aqui, a ser vista desta forma, mesmo não aparecendo na câmara. Estás a mostrar o teu coração a nós, estás a mostrar os teus desafios a nós mesmos, e todas estas conclusões não são conclusões de alguém que não entende, são conclusões que não são conclusões de alguém que está aqui a julgar, mas sim conclusões de alguém que entende. Há um motivo muito forte para isto estar a acontecer, e há um motivo muito forte para isto estar a acontecer, e há um motivo muito forte para isto estar a acontecer. Todos nós sabemos isso. O que nós fizemos, neste caso a Virgínia, foi a leitura do campo. Portanto, com isto não é um apontar de dedos, é só isso Claro que que não. eu quero que É só compreendas. E parabéns por essa Sim, coragem. é só um ampliar a consciência para que possas perceber o que é que na tua vida está a acontecer neste momento. E olhando para este campo, é preciso coragem. Parabéns. Obrigada por estares aqui, e obrigada, Virgínia, mais uma vez. Obrigada a todos.